Ele se perdeu no interior procurando um endereço. E o milionário encontrou o caminho para o verdadeiro amor. Às vezes, a vida coloca pedras no caminho para que possamos tropeçar e descobrir novas estradas que nunca imaginaríamos trilhar. Foi exatamente isso que aconteceu naquela manhã. Quando um milionário, acostumado a uma rotina cronometrada, cheia de reuniões em prédios espelhados e compromissos em grandes cidades, pegou seu carro de luxo para uma viagem de negócios aparentemente simples. Ele deveria visitar uma propriedade afastada para fechar um contrato importante, mas não sabia que aquele desvio no mapa mudaria não apenas sua rota, mas todo o destino da sua existência. O sol brilhava forte, e o calor fazia com que a estrada de terra levantasse poeira a cada curva. O GPS parecia enlouquecer, dando direções contraditórias, levando-o cada vez mais fundo em estradinhas estreitas, ladeadas por árvores frondosas e cercas de arame farpado que delimitavam fazendas antigas. O milionário, acostumado à precisão da tecnologia, sentia-se cada vez mais perdido, sem sinal de internet no celular, sem placas que o guiassem, sem nada que lembrasse a modernidade do mundo que conhecia. No início, ele se irritou. Resmungava dentro do carro, checava o relógio de pulso caríssimo, preocupado com os minutos que passavam. Mas à medida que avançava, o cenário começou a mexer com algo dentro dele. Campos verdes se estendiam até onde a vista alcançava. Vacas pastavam preguiçosamente, crianças corriam descalças ao longe, e o cheiro de terra molhada e flores silvestres entrava pela janela aberta. Era como se o tempo tivesse parado ali, como se aquele lugar pertencesse a outro mundo. Foi então que ele se deu conta de que estava completamente perdido. Não havia mais retorno visível, nem casas próximas. O coração acelerou, não de medo, mas da estranha sensação de estar fora de controle pela primeira vez em muito tempo. Ele, que sempre soubera para onde ir, que ditava os rumos da própria vida com mão firme, agora estava à mercê de uma estrada de terra qualquer. Depois de alguns quilômetros sem destino, finalmente avistou uma pequena construção à beira da estrada. Era uma venda simples, quase uma mercearia improvisada, com uma varanda de madeira e algumas flores plantadas em latas de tinta reaproveitadas. O carro caro contrastou absurdamente ao estacionar diante daquele cenário humilde. O milionário respirou fundo, saiu e caminhou até a porta, que rangia ao se abrir. Foi ali, naquele instante, que os olhos dele cruzaram os dela pela primeira vez. A moça estava atrás do balcão, organizando alguns pacotes de farinha e açúcar, com um vestido simples de algodão e um lenço cobrindo parte dos cabelos. O rosto era iluminado por um sorriso tranquilo, daqueles que não precisam de esforço para existir. Ela o olhou com curiosidade, sem qualquer deslumbramento pelo terno caro ou pelo carro estacionado do lado de fora. Apenas viu um homem aparentemente perdido e o tratou com a mesma naturalidade com que trataria qualquer vizinho que entrasse ali. "O senhor parece precisar de ajuda", disse ela, com uma voz doce, mas firme. Ele engoliu em seco, surpreso com a simplicidade direta. Explicou que estava procurando um endereço. Mostrou um papel amassado que tirara do bolso do paletó. A moça se aproximou, olhou atentamente e sorriu de leve, balançando a cabeça. "Está bem longe daqui. O senhor entrou na estrada errada, mas se quiser posso lhe mostrar o caminho. Não é difícil, só precisa voltar por onde veio e pegar outra bifurcação." Ele, no entanto, não conseguia se concentrar totalmente nas palavras. Havia algo naquela presença, naquela calma serena, que o desarmava completamente. Um milionário acostumado a ser servido, obedecido e até bajulado, agora estava ali, sentindo-se pequeno diante da humildade e da beleza genuína de alguém que parecia não conhecer a pressa do mundo moderno. Enquanto ela rabiscava um mapa improvisado num pedaço de papel, explicando detalhadamente o caminho, ele observava seus gestos delicados, a forma como seus olhos brilhavam, mesmo diante da rotina simples, e o jeito acolhedor com que falava.
Foi como se todo o barulho da sua vida tivesse silenciado de repente e só restasse aquele instante. Ele agradeceu, mas hesitou em ir embora. Perguntou se podia comprar alguma coisa, apenas para prolongar a conversa. Ela riu, como quem entendia a desculpa, e ofereceu um café passado na hora, feito num coador de pano já gasto. O milionário aceitou e sentou-se na varanda de madeira, sentindo o vento soprar leve enquanto ela servia a bebida em uma xícara de porcelana desbotada. E foi naquele café, simples e quente, que ele descobriu que a vida tinha mais sabor do que imaginava. A cada gole, mais queria ficar. A cada palavra trocada, mais sentia que o coração, até então fechado, se abria devagar, como uma porta antiga que range ao ser forçada, mas que aos poucos se escancara para a luz entrar. Ele não sabia explicar, mas algo dentro dele dizia que não estava ali por acaso. Talvez se perder tivesse sido, na verdade, a maneira mais bonita de encontrar o caminho certo. Naquela tarde, depois de tomar o café quente servido naquela xícara desbotada, o milionário sentiu algo que não sentia há muito tempo. Paz. Uma paz simples, despretensiosa, como se o mundo ao redor tivesse desacelerado só para ele poder respirar fundo e perceber o que havia de verdade à sua volta. Quando terminou de beber, ficou olhando para a estrada poeirenta, fingindo que pensava no caminho que teria de seguir, mas, na verdade, sua mente estava completamente tomada pela imagem daquela moça de sorriso sereno que acabara de conhecer. Ela se aproximou para recolher a xícara e perguntou se o café estava do gosto dele. Ele respondeu que sim, mas no fundo achava que não tinha sido o café em si que o agradara, e sim o jeito com que ela serviu, a delicadeza de seus gestos e a forma com que parecia colocar carinho em cada detalhe, mesmo naquilo que muitos julgariam banal. Ele se despediu, agradeceu pelo mapa improvisado e voltou para o carro. O motor ronrou alto, contrastando com a calmaria do lugar, e por um instante ele hesitou em acelerar. Olhou pelo retrovisor e a viu voltando para dentro da venda, ajeitando os pacotes nas prateleiras. Sentiu uma pontada estranha no peito, como se estivesse deixando para trás algo que deveria levar consigo. Mas engatou a marcha e seguiu adiante, repetindo mentalmente o caminho que ela havia explicado. A estrada o levou de volta à civilização, ao endereço que realmente deveria visitar. Fechou o contrato, assinou papéis, apertou mãos importantes, mas em nenhum momento conseguiu se desligar da lembrança daquela tarde. Enquanto os empresários falavam sobre lucros, números e projeções de mercado, sua mente vagava para a imagem do café, servido em uma varanda simples, do cheiro de terra e flores silvestres, e do olhar calmo de alguém que não parecia esperar nada do mundo, além daquilo que já possuía. Nos dias que se seguiram, o milionário se pegava pensando constantemente naquela cena. Ele, que sempre tivera uma vida guiada por objetivos grandiosos, começou a perceber um vazio nas conquistas que antes lhe pareciam tão essenciais. A cobertura de luxo, os carros importados, as viagens para lugares paradisíacos. Nada disso parecia ter o mesmo brilho. Era como se, de repente, tudo tivesse perdido cor, e apenas a lembrança daquela pequena venda no interior fosse capaz de trazer luz novamente. Foi então que, movido por um impulso que ele mesmo não compreendia, decidiu voltar. Não tinha desculpas plausíveis para isso, a não ser a vaga justificativa de que precisava confirmar alguns detalhes do endereço, ou talvez comprar algo que esquecera. Mas no fundo sabia, queria revê-la. No sábado seguinte pegou novamente seu carro e dirigiu até o interior. A estrada parecia mais curta dessa vez, como se o próprio destino o conduzisse. Quando chegou, estacionou diante da venda e, ao entrar, viu-a novamente, desta vez cantando baixinho enquanto arrumava uma prateleira. O coração dele disparou de um jeito que não acontecia há muito tempo. Ela levantou os olhos e, ao reconhecê-lo, abriu um sorriso surpreso. "O senhor se perdeu de novo?" Perguntou com aquele tom leve que misturava ironia e gentileza. Ele riu, tentando disfarçar o nervosismo.
Respondeu que, na verdade, tinha ficado encantado com o café e resolvera voltar. A moça riu também, balançando a cabeça como quem não acredita em tamanha simplicidade de motivo para alguém voltar de tão longe. Sentou-se novamente na varanda e dessa vez não pediu apenas café. Perguntou sobre ela, sobre a venda, sobre a vida no interior. Descobriu que aquela lojinha era administrada por sua família havia gerações, que cada canto carregava uma história, que cada flor plantada em latas de tinta tinha sido cultivada por suas próprias mãos. Ela lhe contou como gostava da vida simples, de acordar cedo, ouvir os pássaros, sentir o cheiro da chuva chegando antes mesmo de cair. O milionário, em silêncio, absorvia cada palavra como se fossem lições de um mundo que ele desconhecia. Era como se finalmente alguém estivesse lhe mostrando o que era viver de verdade, sem pressa, sem máscaras, sem a busca incessante por algo que nunca satisfaz. A cada encontro, ele se sentia mais conectado àquele lugar e àquela moça. Começou a procurar desculpas frequentes para voltar. Dizia que estava na região para resolver negócios, que queria comprar produtos frescos ou simplesmente aparecia sem aviso. Ela, no início, parecia surpresa, mas aos poucos passou a aceitar a presença dele como algo natural, como se já esperasse por sua chegada. Os dois conversavam sobre tudo, sobre a cidade grande e sua correria, sobre a vida simples e sua beleza. Ele contava histórias de viagens ao exterior, de reuniões em prédios luxuosos, mas sempre sentia que suas narrativas empalideciam diante da autenticidade das histórias que ela trazia da vida cotidiana, das festas da comunidade, das colheitas, das manhãs de neblina sobre os campos, e quanto mais tempo passava, mais ele percebia que aquela estrada que antes lhe parecera um erro, uma perda de tempo, era, na verdade, o caminho certo para algo que sua alma buscava há anos sem saber. Naquela venda perdida no interior, o milionário estava descobrindo que havia muito mais riqueza na simplicidade do que jamais imaginara. Os dias que se seguiram depois daquela segunda visita foram diferentes para o milionário. Pela primeira vez em muito tempo, ele acordava cedo, não para mergulhar em compromissos de trabalho, mas porque não conseguia deixar de pensar nela. Enquanto tomava seu café da manhã em uma mesa de mármore caríssima, lembrava-se do sabor do café simples, feito em coador de pano que havia tomado na varanda da venda. Enquanto passava pelos corredores impecáveis de seu escritório, lembrava-se das prateleiras de madeira desgastada e das flores plantadas em latas reutilizadas. Tudo o que antes representava status e poder, agora parecia vazio diante da simplicidade carregada de vida que ele havia encontrado naquela pequena loja de interior. Foi então que começou a inventar novos pretextos para voltar até lá. No início, dizia para si mesmo que estava interessado em adquirir terras próximas à região ou que precisava conhecer melhor a comunidade para possíveis investimentos. Mas, no fundo, ele sabia. Não se tratava de negócios, e sim de um coração que começava a buscar algo que dinheiro algum poderia comprar. Em uma dessas visitas, chegou em um fim de tarde. O céu estava pintado de tons laranjas e dourados, e as árvores lançavam sombras compridas sobre a estrada de terra. Quando estacionou diante da venda, percebeu que ela estava fechando as portas. Correu até lá e a chamou pelo nome, que descobrira em uma das conversas anteriores: Isabela. A jovem olhou para trás, surpresa, e abriu um sorriso tão espontâneo que iluminou a cena inteira. Achei que hoje não fosse aparecer, disse ela, meio divertida, meio tímida. Ele respondeu que estava por perto e não resistira em passar, mas a verdade é que tinha dirigido horas apenas para vê-la. Ela o convidou a entrar, mesmo já tendo fechado parte da loja, e ofereceu-lhe um pedaço de bolo de fubá que havia preparado para o jantar da família. Ele aceitou sem pensar duas vezes, e juntos sentaram-se na varanda, olhando o pôr do sol que tingia o horizonte.
Foi nesse instante que ele percebeu que não queria apenas visitas ocasionais. Desejava estar presente no cotidiano dela, fazer parte daqueles momentos simples que para ele tinham se tornado tesouros. Enquanto ela falava de como gostava de observar o céu mudar de cor ao final do dia, ele pensava em como sua vida até ali tinha sido repleta de correria, sem tempo para contemplar nada além de relatórios e contratos. As conversas foram ficando cada vez mais profundas. Ele lhe contava, quase em tom de desabafo, sobre como se sentia sufocado pelo peso das responsabilidades e pela superficialidade das relações no mundo dos negócios. Ela ouvia com atenção, mas sempre com aquele olhar sereno que transmitia compreensão. Em troca, Isabela falava sobre suas dificuldades no interior, sobre como era cuidar da loja sozinha desde que os pais adoeceram, sobre a luta para manter viva a tradição da família. Não havia luxo em sua vida, mas havia dignidade, força e um amor imenso pelo que fazia. Cada palavra dela parecia tocar uma parte dele que até então estava adormecida. O bilionário, acostumado a cercar-se de pessoas que buscavam nele apenas vantagens ou interesses, sentia agora o valor inestimável de alguém que falava de coração aberto, sem esperar nada em troca. Com o passar das semanas, a presença dele na venda começou a se tornar comum. Alguns moradores da região estranharam aquele homem bem vestido, de carro importado, frequentando uma lojinha simples com tanta frequência. Comentários surgiram, mas Isabela não se importava, e ele muito menos. Quando estava ali, o milionário sentia-se livre do peso da imagem que precisava sustentar no mundo lá fora. Podia rir de coisas pequenas, podia sentar-se num banco de madeira gasto, podia sujar os sapatos de poeira sem que isso fosse motivo de incômodo. Em uma manhã chuvosa, ele chegou encharcado, depois de enfrentar lama e estradas ruins só para vê-la. Isabela riu ao vê-lo entrar todo molhado e correu para lhe trazer uma toalha. Enquanto ele se secava, pensou em como nunca, em seus luxuosos apartamentos, havia recebido um gesto tão simples e ao mesmo tempo tão cheio de significado. E ali, naquele instante, teve a certeza de que estava se apaixonando. Os olhares entre eles começaram a durar mais. Pequenos silêncios surgiam durante as conversas, não como ausências, mas como momentos carregados de sentimentos que palavras ainda não conseguiam traduzir. Quando ele segurava uma sacola para ajudá-la, seus dedos se encostavam por um breve segundo, e esses toques eram capazes de acelerar seu coração de uma forma que ele não conseguia controlar. Certo dia, Isabela comentou que precisava ir à cidade vizinha comprar suprimentos, mas que não tinha transporte naquele dia. Sem pensar, ele se ofereceu para levá-la. Durante a viagem, conversaram e riram como se já se conhecessem há anos. O carro caro, que sempre simbolizara status para ele, naquele dia parecia apenas um detalhe. O que importava era a presença dela no banco ao lado, a voz doce preenchendo o espaço, e a sensação de que, finalmente, ele não estava sozinho. Aos poucos, sem que percebessem, a vida deles foi se entrelaçando. O bilionário começou a sentir que cada visita ao interior não era mais um desvio em sua rotina, mas sim o verdadeiro caminho que queria seguir. Ele, que tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, descobriu que havia encontrado algo muito mais valioso, um amor nascendo em meio à simplicidade, no coração de alguém que jamais se importaria com cifras ou aparências. Naquele período, o milionário entendeu que se perder fora apenas um artifício do destino para que pudesse encontrar algo muito maior do que qualquer endereço ou contrato. Ele havia encontrado Isabela. E, dentro dele, começava a brotar a certeza de que nunca mais seria o mesmo. As semanas se transformaram em meses. E aquilo que começara como uma coincidência, um milionário perdido no interior, procurando por um endereço, agora parecia ter sido cuidadosamente escrito pelo próprio destino. O homem de negócios, acostumado a medir sua vida em relatórios financeiros,
números em uma tela e contratos assinados em reuniões frias. Agora passava a medir o tempo de outra forma, pelas visitas que fazia à pequena venda, pelos cafés compartilhados ao entardecer, pelas histórias que ouvia de Isabela e pelas risadas que escapavam dela, leves como a brisa que corria pelo campo. Aos olhos dele, o interior tinha se transformado em um refúgio. A estrada de terra, antes um incômodo, agora era um caminho sagrado. Cada curva, cada poça d'água, cada árvore que surgia no percurso era quase uma contagem regressiva até o momento de ver o sorriso dela. Não importava se gastava horas dirigindo para chegar. Bastava um único olhar de Isabela para que tudo fizesse sentido. Certa manhã ele decidiu chegar mais cedo. O sol ainda nascia, pintando o horizonte com tons rosados, e a venda estava começando a abrir as portas. Ele se ofereceu para ajudar a colocar as caixas de produtos nas prateleiras. E Isabela, surpresa, riu diante da cena. Um homem de terno, acostumado a reuniões em salas luxuosas, agora segurando sacos de arroz e engradados de refrigerantes como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não está acostumado a isso, não é? Ela perguntou, meio divertida. Não, ele respondeu com sinceridade, limpando o suor da testa. Mas nunca me senti tão útil. Essas pequenas tarefas começaram a aproximá-los ainda mais. Isabela percebia que, por trás da imagem de homem poderoso e rico, havia uma pessoa que buscava simplicidade, que queria aprender, que desejava se conectar com coisas que antes jamais havia experimentado. Ele, por sua vez, admirava a dedicação dela em cada detalhe. Desde o jeito como organizava a loja até o cuidado com os vizinhos que passavam para comprar fiado quando não tinham dinheiro. Foi numa dessas manhãs que algo marcou ainda mais a relação deles. Uma senhora idosa entrou na venda claramente preocupada. Disse que não tinha dinheiro para comprar o remédio do marido doente. Sem pensar duas vezes, Isabela pegou o remédio e entregou à mulher, pedindo apenas que pagasse quando pudesse. O bilionário observou aquela cena em silêncio, mas com o coração apertado. Na cidade grande, ele estava acostumado a ver pessoas sendo ignoradas ou tratadas como números. Ali, diante dele, havia alguém que se importava de verdade. Você sabia que talvez ela nunca consiga pagar, ele comentou, depois que a senhora foi embora. Isabela deu de ombros, mas com um sorriso doce. Não importa. O que importa é que o marido dela precisa melhorar. O resto a vida se encarrega. Aquela frase ficou ecoando dentro dele. O homem que passara anos vivendo pelo cálculo, pela lógica e pela segurança dos números, estava sendo confrontado com uma realidade que não seguia nenhuma planilha. Uma realidade onde o amor, a compaixão e a fé tinham mais peso do que qualquer contrato. Os dias seguiram com mais encontros. Eles passeavam pelos arredores e Isabela mostrava lugares que faziam parte da sua história. A ponte de madeira onde brincava quando criança, o campo onde ajudava os pais na colheita, a árvore onde costumava se sentar para pensar na vida. Em cada espaço, ela compartilhava uma lembrança, e ele ouvia com atenção, como se estivesse ouvindo tesouros escondidos. À noite, quando voltava para sua mansão na cidade, o milionário percebia o vazio que havia ali. Os móveis caros, os quadros importados, as paredes impecáveis. Tudo parecia sem vida. Ele se sentava em sua poltrona e fechava os olhos, tentando reviver o som da voz de Isabela, o cheiro do café fresco, o barulho do vento batendo nas folhas ao redor da venda. Aos poucos, sua própria rotina começou a mudar. Ele passou a recusar alguns convites de jantares luxuosos. Passou a delegar compromissos que antes jamais deixaria de comparecer. Seus sócios e colegas começaram a estranhar. Você está diferente, diziam. Ele apenas respondia com um sorriso, sem se preocupar em explicar. Porque no fundo, ele sabia, estava mesmo diferente. E quanto mais tempo passava com Isabela, mais percebia que aquele sentimento crescia. Não era apenas admiração, não era apenas um encantamento passageiro. Era amor,
Um amor que brotara em meio à simplicidade, mas que agora tomava conta de cada pensamento, de cada desejo, de cada plano que ele começava a traçar para o futuro. Mas, como todo amor verdadeiro, não bastava apenas sentir. Era preciso coragem. Ele sabia que em breve teria de tomar uma decisão. Continuar vivendo no mundo luxuoso e solitário ao qual estava acostumado, ou mergulhar de vez naquele caminho novo, incerto, mas cheio de vida, o caminho ao lado dela. Nessa altura da história, o milionário já não pensava mais em endereços, em contratos ou em cifras. Ele só pensava em como o destino o havia feito se perder, para que pudesse finalmente se encontrar. As transformações dentro do coração do milionário já não eram mais sutis. Ele, que sempre vivera dentro de uma bolha de compromissos, cifrões e luxo, começava a enxergar o mundo com outros olhos. Era como se cada encontro com Isabela abrisse mais uma janela para uma vida que ele nunca tinha se permitido viver. E, embora tentasse manter sua postura firme e racional, sabia no fundo que estava se rendendo ao que sentia. Durante uma tarde de sexta-feira, ele deixou tudo de lado. Uma reunião importante com investidores, um jantar marcado com empresários influentes, e pegou a estrada de terra em direção ao interior. O motorista, acostumado a levá-lo apenas a hotéis 5 estrelas e a aeroportos, estranhou a mudança de rota, mas nada disse. O bilionário queria sentir o vento bater no rosto. Queria o cheiro do campo. Queria apenas chegar àquele pequeno lugar onde sua alma parecia encontrar paz. Quando chegou, encontrou Isabela atendendo um casal de agricultores que comprava alguns mantimentos. Ela sorria enquanto embalava os produtos, perguntava pela família deles, oferecia desconto no que podiam pagar. Ele ficou parado na porta observando, sem que ela o visse. Naquele instante, percebeu o quanto aquela mulher era diferente de todas as pessoas que já conhecera. Não era sobre aparência, não era sobre status social. Era sobre a maneira como ela tratava o próximo, sobre o brilho nos olhos, sobre a naturalidade com que fazia tudo parecer mais leve. Quando o casal saiu e ela percebeu sua presença, abriu um sorriso largo, como quem não esperava. Mas ficava feliz em ver alguém especial. Achei que você teria coisas mais importantes hoje, disse ela, limpando as mãos no avental. Não existe nada mais importante do que estar aqui, respondeu ele, sem hesitar. Essas palavras ficaram suspensas no ar, carregadas de um significado que ambos entenderam, mas nenhum ousou comentar diretamente. Ele a ajudou a organizar algumas caixas. Depois, a convidou para caminhar um pouco pela estrada de terra, sob o céu que começava a se tingir de laranja com o pôr do sol. A caminhada foi simples, mas significativa. Ele falou sobre como estava cansado do mundo em que vivia, sobre como percebia agora que riqueza não era tudo. Isabela o ouvia em silêncio, até que parou e disse: "Você já pensou que talvez esteja idealizando demais essa vida aqui? Pode parecer bonito, tranquilo, mas há dificuldades também. Não é fácil manter tudo funcionando. Não é fácil acordar todos os dias sem saber se vai dar conta." Ele a encarou profundamente e respondeu: "Justamente por isso, admiro você. Você enfrenta cada dia com coragem, com generosidade, sem reclamar. Eu sempre tive tudo de forma fácil, mas nunca me senti completo. Aqui ao seu lado, sinto que estou aprendendo o que realmente importa." O coração dela bateu mais forte, mas ainda assim ela evitava se entregar. Havia um muro em volta de Isabela, construído pelas dificuldades da vida, pelas vezes em que já se decepcionara. Ela tinha medo de acreditar em promessas, medo de que aquele homem fosse apenas um visitante passageiro que, em breve, desapareceria de sua rotina, deixando apenas saudade e vazio. Naquela noite, ele voltou para sua mansão, mas não conseguiu dormir. Caminhou pelos corredores imensos, olhou para as paredes adornadas com obras de arte, para o jardim impecável iluminado por refletores, e nada daquilo parecia ter sentido. No silêncio, só conseguia ouvir o eco da voz de Isabela repetindo:
Não é fácil manter tudo funcionando. Não é fácil acordar todos os dias sem saber se vai dar conta. Essas palavras o perseguiram. Pela primeira vez em muito tempo, o milionário começou a questionar não apenas seus sentimentos, mas também seu papel no mundo. Para que servia tanto dinheiro se ele não podia ser usado para fazer diferença? O que valia assinar contratos milionários, se ao final do dia ele voltava para uma cama vazia, para um coração frio? Os dias seguintes foram uma mistura de presença e ausência. Sempre que podia, ele ia até a venda. Às vezes para comprar algo simples como um pão ou um café. Outras vezes apenas para estar perto dela, nem que fosse por alguns minutos. Ele começava a decorar os detalhes da rotina de Isabela. O jeito como ela enrolava o cabelo quando estava ocupada. A forma como ria das crianças que passavam correndo pela rua. O cuidado que tinha ao ouvir cada cliente. Como se fosse a pessoa mais importante do mundo. E cada detalhe aumentava ainda mais a intensidade do que sentia. Mas o milionário também percebia que, para conquistar o coração dela, precisava provar mais do que palavras. Precisava mostrar que estava disposto a descer do pedestal em que vivera a vida inteira, que não queria apenas visitar aquele universo, mas fazer parte dele de verdade. Foi então que teve uma ideia. Na semana seguinte, ao invés de aparecer de carro importado e roupas de grife, ele foi até a venda de forma diferente. Usava uma roupa simples, calça jeans e camisa de botão, como qualquer homem da região. Levava nas mãos uma cesta de frutas que comprara no caminho. Ao entrar, ela riu, surpresa. "E o que houve com o milionário de terno impecável?" brincou. "Ele ficou na cidade", respondeu sorrindo. "Hoje veio só um homem que queria aprender como é viver aqui, de verdade." E naquele dia, ele ficou mais tempo que o habitual. Ajudou-a a arrumar a loja, carregou sacos pesados, varreu o chão e até atendeu clientes. Alguns moradores ficaram desconfiados. Outros apenas riram ao ver um homem que claramente não pertencia àquele cenário se esforçando. Mas Isabela percebeu algo diferente. Havia verdade nos gestos dele. Ele não estava ali para impressionar. Estava ali porque realmente queria estar. Ao final do dia, exausto, ele olhou para ela e disse: "Não sei se estou aprendendo rápido, mas uma coisa já aprendi. Estar aqui é muito mais valioso do que qualquer sala de reunião que já entrei." Isabela ficou em silêncio por alguns segundos e depois sorriu de forma suave, quase tímida. Dentro dela algo começava a ceder. O muro que havia construído por anos começava a rachar, e por mais que tentasse resistir, sentia-se cada vez mais atraída por aquele homem que parecia disposto a abandonar o mundo para viver ao lado dela. E assim, pouco a pouco, o milionário deixava de ser apenas um visitante na vida de Isabela, para se tornar parte dela. E, embora os dois ainda não tivessem coragem de admitir em palavras, sabiam que o que crescia entre eles não era passageiro. Era profundo. Era verdadeiro. Era amor. As semanas que se seguiram trouxeram mudanças cada vez mais perceptíveis para ambos. O milionário, agora acostumado a trocar os sapatos de couro, engraxados por botas de terra batida, começou a se sentir em casa naquela pequena comunidade. Não que tivesse abandonado completamente sua vida antiga. Contratos ainda precisavam ser assinados, compromissos ainda batiam à sua porta. Mas sua mente estava cada vez menos voltada para os papéis, relatórios e números, e cada vez mais direcionada para os dias simples ao lado de Isabela. Ela, por sua vez, ainda se debatia com dúvidas internas. Quando o via carregar sacos de farinha, atender clientes com um sorriso genuíno, ou até tentar consertar uma prateleira com as próprias mãos, algo dentro dela se aquecia, mas também havia uma voz insistente, alertando: será que isso é real? Será que ele não vai embora um dia, deixando apenas lembranças? E era justamente esse medo que a mantinha em uma linha tênue entre o afeto e a resistência. Certa manhã, ele apareceu mais cedo do que o habitual. O sol mal tinha se erguido e Isabela ainda estava abrindo a loja.
Ao vê-lo ali, encostado no batente da porta, ela arqueou as sobrancelhas, surpresa. "Você não tem um café da manhã elegante para comparecer hoje?" perguntou em tom brincalhão. Ele sorriu, mas seus olhos mostravam seriedade. "Hoje eu só queria tomar café aqui com você." Ele levantou uma sacola que carregava. "Trouxe pão fresco da padaria da estrada e café moído na hora. Achei que poderíamos partilhar." Isabela hesitou por um instante, mas logo cedeu. Sentaram-se atrás do balcão, improvisando uma mesa com algumas caixas. Ali, entre risadas e goles de café fumegante, falaram sobre tudo, sobre os sonhos que tinham, os lugares que gostariam de visitar, os medos que carregavam em silêncio. Foi nesse momento que o milionário revelou algo que surpreendeu Isabela profundamente. "Sabe, eu sempre fui cercado por pessoas, mas na maioria das vezes me senti sozinho." Ele encarou a caneca em suas mãos como se fosse difícil confessar. "Ninguém nunca quis saber quem eu era de verdade, apenas o que eu podia oferecer. Dinheiro, status, favores. Com você é diferente. Pela primeira vez sinto que posso ser apenas..." O coração de Isabela se apertou. Era impossível não sentir compaixão. E ainda mais impossível negar que também estava se deixando envolver. Porém, antes que pudesse responder, o sino da porta tocou e clientes começaram a entrar. Um momento de vulnerabilidade se desfez, mas as palavras dele ecoaram em sua mente o resto do dia. À medida que o tempo passava, outros moradores começaram a notar a presença constante daquele homem diferente na pequena venda. Alguns cochichavam, outros olhavam com desconfiança. Um deles chegou a comentar em voz alta: "Esse tipo de gente não fica por aqui. É só diversão passageira." Isabela ouviu, e essas palavras caíram como um peso em seu coração. Será que era verdade? Será que ele estava apenas vivendo uma aventura temporária e em breve voltaria para sua vida luxuosa, deixando-a para trás como uma lembrança distante? Naquela tarde, quando o milionário voltou, percebeu que Isabela estava mais distante. Ela o atendia, sorria, mas havia algo no olhar dela que denunciava preocupação. Ele notou e, sem saber a razão, decidiu não pressionar. Apenas ficou por perto, ajudou no que pôde e, quando foi embora, se despediu com um olhar carregado de sentimentos não ditos. À noite, em sua mansão, ele refletiu sobre a situação. Sabia que, se queria conquistar Isabela de verdade, precisava provar que não estava ali apenas por capricho. Então teve uma ideia ousada. Pegou o celular, ligou para seu assistente e deu uma ordem inesperada. "Quero que suspenda todos os meus compromissos da próxima semana. Não vou para a capital. Quero passar esses dias no interior." O assistente ficou atônito, mas obedeceu. Nos dias seguintes, o milionário se dedicou inteiramente à rotina da pequena venda. Chegava cedo, ajudava Isabela a abrir, limpava o chão, varria a frente e organizava os produtos. Aprendeu a dar troco, a embalar mercadorias, a negociar com fornecedores locais. No início, os moradores riam da cena, mas logo começaram a respeitar o esforço dele. Afinal, não era qualquer um que largava o conforto de uma vida luxuosa para suar ao lado de uma mulher simples. Isabela, ainda que tentasse se manter firme, começou a sentir o coração ceder. Ver aquele homem, que poderia estar em qualquer lugar do mundo, ali, dedicado à vida dela, mexia profundamente com suas emoções. Uma noite, quando fecharam a loja juntos, ele a convidou para dar uma volta pela praça da cidade. Sentaram-se em um banco de madeira, sob a luz suave dos postes antigos. O silêncio era preenchido apenas pelo som distante de grilos e pelo vento leve que balançava as folhas. Ele a olhou nos olhos e disse: "Eu sei que você tem medo. Sei que acha que eu vou embora. Mas quero que entenda algo. Quando te encontrei, me perdi de todos os caminhos que eu conhecia e ao mesmo tempo encontrei um novo, que me leva direto ao seu coração. Eu não quero voltar atrás." Isabela respirou fundo, sentindo as lágrimas se acumularem nos olhos. Não disse nada de imediato, mas seu silêncio foi eloquente. Quando apoiou a cabeça no ombro dele, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que poderia acreditar em um futuro diferente.
Naquele instante, o milionário entendeu que estava mais próximo do que nunca de conquistar o coração dela. Ainda havia barreiras, ainda havia inseguranças, mas pela primeira vez, ambos permitiram-se sonhar com a possibilidade de algo real, algo que não seria passageiro. E assim, sob o céu estrelado do interior, o amor deles começava a florescer de forma irreversível. Os dias no interior passaram a ser uma mistura de rotina simples e momentos carregados de emoção. O milionário, que antes media o tempo pelo ponteiro de relógios suíços, agora percebia as horas pelo nascer e pôr do sol, pelo movimento dos clientes que iam e vinham, pelo tilintar da sineta da porta da venda. E mais do que nunca, cada momento tinha Isabela como centro. Ela era a razão de seus passos, o motivo pelo qual cada amanhecer parecia mais cheio de propósito. Isabela, por sua vez, apesar de já ter derrubado boa parte das barreiras em seu coração, ainda mantinha uma ponta de receio. Mas esse receio se tornava cada vez menor diante das atitudes do milionário. Ele não era apenas palavras doces. Mostrava-se presente, ajudava de verdade, sacrificava compromissos importantes para estar ao lado dela. Aos poucos, a desconfiança cedeu espaço à certeza. Ele não estava ali por diversão passageira. Ele estava ali porque a amava. Certa tarde, depois de mais um dia movimentado na loja, ele a chamou para caminhar até um campo de girassóis que ficava nos arredores da cidade. O sol se punha, pintando o céu com tons dourados e alaranjados. Isabela caminhava ao lado dele, e o silêncio confortável entre os dois dizia mais do que 1000 palavras. Quando chegaram ao meio do campo, ele parou, respirou fundo e segurou as mãos dela. Seus olhos brilhavam de emoção, e sua voz saiu firme, mas carregada de sentimentos. Isabela, você mudou a minha vida de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Antes de você, eu vivia cercado de tudo o que o dinheiro podia comprar, mas faltava o essencial, o amor verdadeiro, a paz de espírito, a simplicidade que dá sentido à existência. Com você, eu aprendi que a vida não é sobre cifras, mas sobre olhares, gestos e corações que se encontram. Eu não quero mais imaginar um futuro sem você. Isabela, com os olhos marejados, tentou falar, mas ele tirou algo do bolso. Um pequeno estojo de veludo azul. Ao abri-lo, revelou um anel simples, mas feito com carinho. Não era uma joia extravagante de milhões, mas algo especial que ele mandara fazer sob medida. Um aro de ouro delicado, com uma pedra pequena, porém cintilante, que refletia a luz do pôr do sol. Ele se ajoelhou diante dela, e sua voz tremia de emoção. Eu não quero ser apenas parte da sua rotina. Eu quero ser o seu amanhã, o seu sempre. Isabela, você aceita se casar comigo? As lágrimas escorreram pelo rosto dela, mas o sorriso iluminou toda a sua expressão. Sem hesitar, ela respondeu com a voz embargada: sim, eu aceito. Ele se levantou e naquele instante ambos se abraçaram em meio ao campo de girassóis, com o vento leve soprando ao redor, como se a natureza celebrasse junto aquele momento único. Foi um beijo demorado, profundo, que selou não apenas a promessa de casamento, mas também a certeza de que suas vidas estavam ligadas para sempre. Os meses seguintes foram marcados por preparativos simples, mas cheios de significado. A comunidade inteira se envolveu no casamento. Os vizinhos ajudaram a organizar a festa, as crianças ensaiaram músicas, e a pequena igreja do vilarejo foi enfeitada com flores colhidas pelos moradores. Não havia luxo extravagante, mas havia algo que dinheiro nenhum poderia comprar: a união de corações sinceros em torno de um amor verdadeiro. No grande dia, o milionário apareceu não com carros importados ou ternos assinados por estilistas renomados, mas com um traje simples, alinhado, feito por uma costureira local. Seus olhos, no entanto, brilhavam mais do que qualquer pedra preciosa. Isabela entrou pela porta da igreja usando um vestido branco singelo, bordado pelas mãos de uma amiga da família. O véu leve balançava com a brisa,
E cada passo que ela dava em direção ao altar era acompanhado pelos olhares emocionados dos presentes. Quando se encontraram diante do padre, o silêncio foi quase absoluto. O milionário, com a voz embargada, declarou seus votos. Prometo amar você não apenas nos dias fáceis, mas principalmente nos dias difíceis. Prometo ser sua força quando faltar coragem, seu sorriso quando houver tristeza, sua calma quando vier a tempestade. Você é e sempre será o meu maior tesouro. Isabela, com lágrimas rolando no rosto, respondeu: prometo estar ao seu lado em cada passo. Não pelo que você tem, mas pelo que você é. Prometo ser seu abrigo, sua amiga e sua companheira. Prometo cuidar do nosso amor como o maior presente que a vida me deu. O padre sorriu, emocionado, e declarou: eu os declaro marido e mulher. Naquele instante, os dois se beijaram sob aplausos calorosos e lágrimas de alegria da comunidade. A festa que se seguiu foi simples, mas inesquecível. Música animada, comida feita com carinho, dança sob o céu estrelado. E no meio de tudo isso, o milionário e Isabela não desgrudavam um do outro, como se já soubessem que aquele era apenas o começo de uma vida inteira juntos. Naquela noite, ao olhar para o horizonte iluminado pela lua, ele pensou em como havia se perdido nas estradas do interior, procurando um endereço, mas acabara encontrando algo muito maior, o caminho para o verdadeiro amor. E assim, cercados pela simplicidade, pelo carinho das pessoas e pela força de um sentimento genuíno, o milionário e Isabela viveram o início de uma história que não terminaria nunca. Uma história em que o luxo não tinha valor, porque o bem mais precioso já havia sido conquistado, o amor eterno. Você gostou dessa história? Deixe aqui nos comentários, me diz de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei, pois ajuda muito o canal a trazer mais histórias como essa. Até a próxima.